Ah, cara, com certeza. Que bom. Então, ó, eu queria fazer uma pergunta agora, diga minha. Pergunta do Davidson, tá? Olha aí, vamos ver o que vem, né? Não, mas é tão básico que vocês até achar, mas eu acho interessante pra mim, tá? Nossa. Pela meu pouca familiaridade que eu tenho com o Ministério de Acampamento. Vamos voltar. O acampamento. Assim, quando eu penso em acampamento, eu penso o seguinte. Davidson pensando em acampamento. Eu tô pensando aqui agora em mato. Tô pensando em umas cabaninhas montadas no meio do mato e uma fogueira. É isso que é o acampamento ou não? É diferente? Ou exemplo, se existe isso, é um modelo de acampamento e existe outros diferentes? Pronto, tá mais nessa linha aí, né? É assim, no origem da palavra, acampamento é isso. Aham. O certo, a nível de dicionário, é chamar tudo isso que acontece hoje por meio de igrejas e ministérios interdenominacionais de acantonamento. Isso seria o certo. Porque a partir do momento que tem instalações de prédios e banheiros, já não seria mais acampamento a nível de dicionário, vamos assim dizer. Ah, top. Agora, a nível de um conceito, né, eu concluí o seminário da Associação Brasileira de Retiros e Acampamento Cristão. Lá a gente entende, tipo assim, a metodologia do que é retiro, a metodologia do que é acampamento. O que normalmente, eu escuto muito o pessoal dizendo, já participei de acampamento, na minha igreja. 98% das igrejas promovem retiros, que são atividades, às vezes, ali começa na sexta de noite e acaba num domingo de manhã, onde os cristãos desse lugar se retiram daqui e se reúnem ali. Retiro. Se retiraram e foram para outro lugar. Em suma, onde o coração ali da coisa está na devocional de um corpo, na edificação de um corpo que já vem sendo acompanhado nesse igreja, contexto né? cristão. A metodologia de acampamento, ela pede um isolamento da sociedade, então um local distante. Ela pede um período prolongado de dias para que seja de fato temporada, não seja uma temporada que começa na sexta de noite e acaba num domingo de manhã, por exemplo. E ela reúne pessoas de diversos lugares e de diversas realidades diferentes em um cunho evangelístico, ainda que as pessoas também sejam edificadas. Então, assim, para chamar de acampamento, por exemplo, na essência ali do acampamento, o coração do acampamento, por exemplo, é a programação. Isso a gente não está tirando o quesito cristocêntrico da coisa, Sim. mas a nível de metodologia, a programação ela é o coração do acampamento. O Érico é o diretor de programação, ele pode falar com mais propriedade sobre isso. Tudo o que acontece ali no acampamento. E através dessa programação, a gente promove o evangelho ali da salvação. Então, quando alguém fala assim, acampamento, para ser mesmo, tem que seguir essa linha de raciocínio aí. Legal. Aí, obviamente. Porque justamente o que muitas igrejas fazem, né? É comum, às vezes, o pessoal, vão acampar às vezes em escola, né? O pessoal diz, vai acampar numa escola, acampar num clube, uma parada assim. Isso, de fato, é um retiro, assim. Você está retirando o pessoal do ambiente tradicional lá da igreja para passar um tempo. Normalmente é um trabalho de edificação, às vezes é um congresso de jovens ou alguma coisa assim, de mulheres, de homens, que vai ser trabalhado num ambiente diferente. Acampamento, de fato, né, tem a visão de sair da sociedade urbana, vamos assim dizer. Inclusive, quando o Vitor estava falando da questão de Augusto Cury, né, do que ele trata, de contemplar o belo, contemplar a natureza. Então, a gente tem essa perspectiva da gente voltar para a natureza, voltar para a criação de Deus, e levar a galera para esse ambiente, para ter contato com essa criação, né, para contemplar, para viver, para ter os desafios do que é viver na natureza. Então, tem essa perspectiva, mas, claro, não é necessariamente nos acampamentos que a gente faz, no que a gente acompanha das Abrax, não é das associações, né, brasileiras de acampamentos, né, e também no mundo, só dentro do mato, barraca e tudo mais. A gente tem esses tipos de acampamentos que ainda, vamos dizer assim, são mais tradicionais, são mais raiz, né? Tem acampamentos itinerantes, que o acampamento ele não fica num lugar fixo toda a temporada. Dia estão em um canto, aí fazem trilha, vão para outro canto, aí vão para outro canto. Eles têm, de fato, a ideia é percorrer a natureza, mas com o cunho evangelístico. Isso aí que ele falou é muito importante, de trazer pessoas para Cristo. Assim, de pegar, às vezes, pessoas que estão passando por dificuldade, depressão, às vezes gente que está no dia a dia aí, vivendo longe dessa parada, e ali vive uma coisa totalmente diferente, o contato com a natureza, e de fato a gente apresenta Cristo para ele, trabalha em cima daquilo ali,
fora, de fato, fora do ambiente urbano, assim. Sim. Então, tem acampamento que é bem dentro, realmente, da natureza, assim dizer. E tem outros acampamentos que é muito comum, inclusive, são os mais comuns aqui no Nordeste e no Brasil, como geral. Acampamentos que tem instalações físicas, né? Com quartos, banheiros, com capela, energia elétrica, quarto ar-condicionado, né? Que a galera mas que assim, que cumpre com esse objetivo, né? Tem mata, tem natureza, tem o contato, tem fogueira, né? O contato com a fogueira. Inclusive, o acampamento da gente também é um desses modelos aí. Mas a chave é o cunho evangelístico e a programação, como ele falou, né? A ideia da programação é a gente orientar, organizar toda a estrutura de funcionamento do acampamento, do acordar até o dormir de todos os dias. Então, para que, de fato, seja uma experiência totalmente diferente e inovadora para quem está vivendo ali, né? Então, é o que diferencia bastante, por exemplo, do que a maioria das igrejas fazem, né, com retiros, que normalmente tem outros objetivos. Até quando se fala sobre isso, eu lembro assim, daqueles relatos maldosos que eu ouvia sobre acampamento, mas eu também já ouvi bons, tá? Daqui a pouco eu vou chegar nos bons aí, porque também tem coisa boa. Não. Mas sempre tem um outro que gosta de infelizmente.